Agora, a economia americana não está em declínio. A economia americana ainda continua muito forte e poderosa. Mas, como todos sabemos, a sociedade americana é atualmente um lugar profundamente problemático. No meu livro A China Venceu, no capítulo 7, descrevo como os Estados Unidos se tornaram uma plutocracia. Quando os benefícios vão apenas para o 1% do topo e a metade mais pobre estagnou por décadas, algo deu errado com a sociedade. E isso explica, aliás, tenho certeza de que vamos discutir isso mais adiante, porque o povo dos Estados Unidos votou em um presidente populista como Donald Trump, porque eles querem um presidente que ataque as elites americanas, que eles sentem que os decepcionaram. Então, claramente, como você pode ver, os dois pilares do Ocidente são a União Europeia e os Estados Unidos, e ambos estão enfrentando sérias dificuldades em relação ao caminho a seguir. Portanto, não vejo de forma alguma o retorno da dominação ocidental sobre a história mundial. Agora, é claro, o outro grande problema que espero que possamos discutir é que existem diferentes formas e meios de administrar o fim da dominação ocidental. O Ocidente, ele poderia fazer isso de maneiras mais sábias, aprendendo a compartilhar o poder com outras partes do mundo, mas isso é algo que o Ocidente não consegue fazer. E isso não é uma afirmação exagerada, porque, veja, posso lhe dizer, por exemplo, que após a crise financeira global de 2008-2009, na reunião do G20, os países ocidentais concordaram que os futuros chefes do FMI e do Banco Mundial seriam selecionados com base no mérito e não na nacionalidade. E isso foi, por sinal, há 17 ou 18 anos. E adivinha só, nada mudou. Eles ainda insistem que o chefe do Banco Mundial deve ser um americano e o chefe do FMI deve ser um europeu. Este é um exemplo da relutância do Ocidente em compartilhar poder com o resto do mundo. E é por isso que acho realmente importante que o resto do mundo tente educar o Ocidente sobre como gerenciar essa transição. E eu sempre enfatizo, não sou inimigo do Ocidente, não estou tentando derrubar o Ocidente. Estou tentando orientar o Ocidente para uma forma mais sábia de lidar com seu declínio relativo no mundo. Quero enfatizar que, quando falo sobre o fim da era da dominação ocidental na história mundial, que é o que estamos vendo, não estamos vendo o fim do Ocidente. O Ocidente ainda continuará sendo uma civilização forte e poderosa. Muito forte, muito poderosa. O Ocidente possui uma quantidade enorme de recursos e o Ocidente combinado ainda detém quase a maioria da economia global, então não se pode descartá-los. Mas, ao mesmo tempo, se você olhar para as tendências, o Ocidente está se tornando mais poderoso em geral ou menos poderoso em geral. Não há dúvida de que o Ocidente está se tornando menos poderoso. Sua participação no PIB global está diminuindo. E só para dar uma estatística que vai surpreender seus ouvintes, eu venho do Sudeste Asiático e a nossa organização regional é a ASEAN, a Associação das Nações do Sudeste Asiático. O PIB combinado da região da ASEAN é de cerca de 3,5 a 4 trilhões, enquanto a União Europeia é 5 vezes maior, com 17,5, 18 trilhões. Embora a União Europeia seja maior, a ASEAN contribuiu mais para o crescimento global entre 2010 e 2020. Impressionante. Nossa economia é 5 vezes menor, mas geramos mais crescimento. Isso é um sinal de como a Europa, de certa forma, está em declínio. Sabe, eu venho dizendo consistentemente que se o século XIX foi o século europeu, o século XX foi o século americano, o século XXI será o século asiático. E, felizmente, para mim, muitas pessoas parecem concordar comigo, digo isso porque quando lancei meu 9º livro de acesso aberto, um livro gratuito chamado O Século Asiático, a meta da editora alemã era alcançar 20 mil downloads gratuitos ao redor do mundo. Em vez de 20 mil downloads, houve 4 milhões de downloads em mais de 160 países. Agora, só menciono isso porque mostra que, psicologicamente, o mundo está se preparando para o século asiático e não há dúvida de que as economias mais bem-sucedidas do século XXI serão as economias asiáticas. Vocês viram as taxas de crescimento. E a Europa, por exemplo, parou de crescer, mas a Ásia continuará crescendo.
Mas, ao mesmo tempo, quando você fala sobre a Ásia moderna, é importante enfatizar que, à medida que os países asiáticos desenvolvem suas economias e se tornam sociedades de classe média e razoavelmente prósperas, uma vez que você se torna razoavelmente próspero, então passa a ter condições de prestar atenção a outras questões, como as questões culturais. E, portanto, o que eu prevejo é que, na Ásia moderna, você verá um enorme renascimento cultural de todas as grandes civilizações da Ásia. E você sabe, a Ásia o continente asiático provavelmente tem a história mais rica de qualquer continente, sem exceção, ainda mais rica do que a da Europa. E assim como os próprios europeus passaram por um renascimento cultural após o seu desenvolvimento econômico, você verá que as nações asiáticas também passarão por um renascimento cultural igualmente grandioso nas próximas décadas. Então, eu acho que se você é um jovem asiático, este é o melhor momento para estar vivo na Ásia. A maior mudança que ocorreu em nossa ordem global nas últimas 3 ou 4 décadas foi o ressurgimento da China como uma grande potência. Essa é a maior mudança que aconteceu no mundo. E há algo notável sobre a forma como a China emergiu, que a maioria das pessoas não percebe, inclusive pessoas no Ocidente. Tradicionalmente, quando grandes potências surgem, à medida que se tornam mais fortes, elas imediatamente tentam exibir seu poderio militar, lançam guerras e conquistam outros territórios. É assim que tem acontecido. Na verdade, quem apontou isso foi um professor de Harvard que conheço bem, o professor Graham Allison. E você sabe, no livro dele chamado Destinados à Guerra, e eu o cito no meu livro A China Venceu, ele diz que os americanos muitas vezes desejam que a China seja como a América. E ele diz aos seus compatriotas americanos, cuidado com o que desejam. Ele diz, quando nós, americanos, quando nos tornamos poderosos, em algum momento da década de 1890 foi quando os Estados Unidos surgiram como a principal potência do mundo. Ele disse, o que fizemos? Imediatamente declaramos guerra à Espanha. Conquistamos as Filipinas, conquistamos Cuba, tomamos territórios, tivemos guerras. Ele diz, é isso que todas as grandes potências fazem. E ele diz, felizmente, a China não está se comportando como os Estados Unidos se comportaram quando emergiram como uma grande potência. Então, é impressionante que a China não tenha travado uma grande guerra desde 1979, quando teve aquela grande guerra com o Vietnã na fronteira sino-vietnamita. Já se passaram 46 anos. Quero dizer, houve escaramuças, acidentes no mar e assim por diante. Mas não houve nenhuma grande guerra, e isso é notável para uma grande potência emergir da forma como a China emergiu, sem travar uma grande guerra. Isso é algo que deveríamos estar celebrando. E, portanto, o resto do mundo deveria trabalhar com a China para tentar acomodá-la nessa nova ordem global e, assim, alcançar um resultado mais pacífico. Infelizmente, as pessoas, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, não estão gerenciando o retorno da China de forma inteligente e adequada. Os Estados Unidos ainda estão tentando impedir a ascensão da China, mesmo que, como argumentei no meu livro, a China venceu. Isso não pode ser feito, não terá sucesso. E de fato você viu que todos os esforços feitos pelos Estados Unidos para impedir o desenvolvimento tecnológico da China fracassaram e a China continuou a crescer e se desenvolver. Da mesma forma, os europeus também não conseguiram administrar a ascensão e o retorno da China. E como resultado disso, as relações entre a Europa e a China também não estão muito boas, sendo um exemplo da falta de sabedoria ocidental na gestão do retorno de uma grande potência. Sabe, uma coisa sobre os chineses que a maioria das pessoas não entende nem valoriza o suficiente é que eles sempre pensam a longo prazo. Eles estão sempre planejando como o mundo será daqui a 2 ou 3 décadas e como se adaptar a isso. E vou te dar um exemplo concreto. Isso foi no ano de 2001, certo? Há 24 anos atrás, certo? E a China ainda não era uma grande economia naquele momento. Na verdade, a economia dos Estados Unidos naquela época era 8 vezes maior do que a economia da China em 2001. E o que foi surpreendente é que, já naquela época, a China se tornou o primeiro país do mundo a propor um acordo de livre comércio com os países da ASEAN. Isso é realmente bastante chocante, porque os melhores amigos da ASEAN eram os Estados Unidos, depois a Europa Ocidental, o Japão, a Coreia do Sul, a Austrália, a Nova Zelândia e o Canadá. Mas nenhum desses países propôs um acordo de livre comércio para a ASEAN.
O primeiro país a fazer isso foi a China, e isso foi um movimento preventivo brilhante da China contra qualquer política de contenção americana, porque, como resultado disso, posso lhe dar algumas estatísticas. Em 2001, o comércio dos EUA com a ASEAN era de 135 bilhões de dólares, o triplo do comércio da China com o bloco, que somava apenas 40 bilhões. Mas em 2022, pelo Acordo de Livre Comércio China-ASEAN, embora o comércio dos EMOA com a região tenha subido de 135 para 500 bilhões de dólares, o da China saltou de 40 para 975 bilhões. Agora você pode ver, portanto, que os chineses pensaram a longo prazo e disseram: onde queremos estar com nossos vizinhos da ASEAN daqui a 20 anos? E, de fato, eles queriam ver uma relação comercial forte e próspera. E essa relação comercial fez com que os países da ASEAN não aderissem a uma política de contenção contra a China. Na verdade, embora ainda mantenham laços muito bons com os Estados Unidos, eles também têm relações muito boas com a China. E essa é, em geral, a política de todos os países da ASEAN. Claro, há altos e baixos e alguns problemas específicos. No caso das Filipinas, por exemplo, as Filipinas têm algumas questões com a China sobre alguns bancos de areia e recifes no Mar do Sul da China. Mas eu acho que, no geral, as Filipinas ainda tentam seguir a política da ASEAN de manter certo grau de laços próximos com a China. Se você observar o caso do país que foi mais bem sucedido na erradicação da pobreza, nos tempos recentes, não há dúvida de que é a China. Você sabe, em 1980, quando Deng Xiaoping iniciou seu programa de reforma e modernização, havia mais de 800 milhões de pessoas vivendo na pobreza na China. E isso é muita gente, aliás, mais do que a Índia, eu suspeito. E, no entanto, agora não há pobreza na China. Então, a próxima pergunta é: isso foi acompanhado por um aumento da desigualdade ou por uma diminuição da desigualdade? E a resposta é que houve um aumento da desigualdade na China, o que, aliás, é uma das razões pelas quais o presidente Xi Jinping lançou seu programa de prosperidade comum, porque ele acredita que não deveria haver tanta desigualdade assim. Você deve tentar compartilhar um pouco disso. Por sua vez, acho que uma das maiores preocupações do presidente Xi Jinping é que a China se torne uma plutocracia como os Estados Unidos. E como você sabe, é por isso que tem havido esforços para limitar o poder e a influência dos bilionários na China. Mas, ao mesmo tempo, isso não impediu o desenvolvimento da China. Então, é algo que é complicado. Mas ainda assim é preciso reconhecer que certamente nas fases iniciais do desenvolvimento, quando se tenta impulsionar o crescimento dos países, a desigualdade realmente aumenta no começo. E então, depois de algum tempo, espera-se que seja possível remediar isso e tentar encontrar soluções. Mas se no processo de aumento da desigualdade as pessoas na base estão sendo elevadas e, como eu disse, os indicadores de mortalidade infantil, expectativa de vida e alfabetização melhoram, então, com sorte, tudo isso levará a uma vida melhor para as pessoas. Há uma transformação incrível em Singapura. Quando Singapura se tornou independente em 1965, nossa renda per capita era a mesma de Gana, na África, de $500. E agora nossa renda per capita é de $88 mil, maior do que a dos Estados Unidos ou do Reino Unido. E nenhum outro país conseguiu isso da maneira que Singapura conseguiu, mas quero enfatizar que as pessoas responsáveis pelo sucesso de Singapura foram 3 ex-gênios excepcionais. Eles foram Lee Kuan Yew, Dr. Gok Seng e Rajaratnam. Eu conheci os 3 e os descrevi em minhas memórias da melhor forma que pude. E se você perguntasse a eles qual era a ideologia deles, diriam que eram socialistas democráticos. E eles acreditavam que o objetivo do desenvolvimento era melhorar a vida das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, para fazer isso, era preciso trabalhar com os capitalistas. E uma das razões pelas quais Singapura cresceu tão rápido é porque atraímos o máximo possível de investimento estrangeiro direto de todos os países do mundo. Quero dizer, dos Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Coreia do Sul, Alemanha, França e assim por diante, inclusive da Índia, aliás. O resultado final de tudo isso é que, com o rápido desenvolvimento de Singapura, podemos dizer que, embora a desigualdade tenha certamente aumentado, a qualidade de vida das pessoas melhorou de forma dramática.
E eu, quando fui embaixador na ONU de 84 a 89, o chefe da Unicef era um cidadão americano chamado Jim Grant. Jim Grant disse: "O desenvolvimento de Singapura não é milagre. O verdadeiro milagre foi a rapidez com que reduziram a mortalidade infantil." Ele disse: "Vocês foram de X para Y no menor tempo possível de qualquer país na história da humanidade." E é por isso que eu destaco o caso da mortalidade infantil como um indicador de desenvolvimento. Então, Singapura teve um desempenho extraordinário. Aliás, quando fui reitor da Escola de Políticas Públicas Lee Kuan Yew, eu revelei o segredo do sucesso de Singapura. E é que a fórmula secreta é o que eu chamo de MPH. MPH não significa milhas por hora. MPH significa meritocracia. Selecionar as melhores pessoas para trabalhar no governo ou em qualquer organização. O P significa pragmatismo, aprender com outros países o máximo possível. Questionamos, por que os japoneses foram a primeira nação asiática a se reformar? É porque os japoneses copiaram as melhores práticas do mundo todo, então fizemos exatamente o mesmo que os japoneses fizeram. E então o H é o mais difícil de todos. H significa honestidade. E tivemos sorte de que os excepcionais pais fundadores de Singapura, Lee Kuan Yew, Gok Seng e Rajaratnam, eram absolutamente honestos e não tiraram um centavo do Estado, o que, aliás, é bastante incomum para muitos países em desenvolvimento. Na verdade, o Dr. Gok Seng era tão frugal que, quando viajava para o exterior como ministro das Finanças de Singapura, ao chegar em hotéis em Londres ou Nova York, ele não mandava suas roupas íntimas para a lavanderia durante a noite. Ele mesmo lavava suas roupas íntimas na pia do hotel para garantir que não estava desperdiçando dinheiro. E como resultado da honestidade e frugalidade dos líderes de Singapura, que eram socialistas democráticos, Singapura se tornou tão bem-sucedida quanto é hoje. Acho que o medo da China é muito real e um dos assuntos mais sensíveis que vou abordar no meu livro é um tema muito delicado, é que na mente ocidental, no subconsciente, existe um medo do perigo amarelo. Agora, como você sabe, no perigo amarelo é um tema muito sensível. Claro. Mas é real. Então os ocidentais ficaram assustados com a China. Mas, na verdade, os chineses, ao contrário dos americanos, não têm desejo de sair por aí e dominar o mundo, de tentar criar 13 porta-aviões, de sair bombardeando países. Quero dizer, o que é chocante é que as pessoas têm medo de que a China se torne belicosa. Mas deixe-me dar uma estatística, ok? Desde 1988, após uma pequena batalha naval entre China e Vietnã, a China não disparou uma única bala além de suas fronteiras. Nenhuma. Mas, no último ano do governo Obama, e Obama foi um presidente americano muito pacífico, os Estados Unidos lançaram 26 mil bombas sobre 7 países. Por quê? Por que lançar 26 mil bombas? Agora, nós não queremos uma China que esteja lançando bombas, então a melhor maneira de garantir que a China não lance bombas é o Ocidente parar de lançar bombas primeiro. No fim das contas, quando eu escrever meu livro sobre as relações entre Estados Unidos e China, prevejo que as relações entre China e América, e até certo ponto as relações entre China e o Ocidente, vão piorar nos próximos 10 anos. Porque, como o Ocidente se acostumou a desfrutar de tanto poder, perdeu a capacidade de compartilhar poder e agora a questão é compartilhar poder com a China. Por exemplo, até recentemente, 3 pequenos estados da Europa, Holanda, Bélgica e Luxemburgo, tinham uma participação de voto maior do que a China. Mas isso foi mudado. Mas claramente, à medida que a economia chinesa se torna maior, a participação de voto da China no FMI também deve aumentar. E de fato, Christine Lagarde disse que, segundo as regras da Constituição do FMI, a sede do FMI deve estar na capital da maior economia do mundo. Agora, em termos nominais de mercado, a China vai se tornar a maior economia do mundo nesses termos. Então, os americanos terão que se ajustar psicologicamente ao fato de o Fundo Monetário Internacional se mudar de Washington DC para Pequim. Agora, isso é algo que... Você apoiaria isso? Você acha que seria uma boa ideia transferir a sede do FMI para Pequim? Bem, eu acho que faria isso devagar. Mas se eu fosse os americanos, começaria a pensar nisso agora. Sabe, uma coisa que me surpreende é que no meu livro, O Ocidente Perdeu,
Digo que uma das razões pelas quais o resto do mundo está se saindo tão bem é porque o Ocidente compartilhou generosamente os dons da civilização ocidental com o resto do mundo, especialmente o dom da razão. Ora, se você usar a razão, certamente entenderá que quando o poder muda de mãos é preciso fazer ajustes. Mas nos Estados Unidos é impossível para qualquer político americano falar publicamente sobre a possibilidade de os Estados Unidos se tornarem a segunda maior economia do mundo. Agora, isto é, Viu? esse de dentro para fora, porque você também foi presidente do Conselho de Segurança da ONU, então sabe do que está falando quando o assunto é política. Como você acredita que a China irá remodelar a ordem econômica global nos próximos 50 anos? Bem, como eu disse, a China vai sacudir o mundo suavemente, o que significa que a China está bastante disposta a trabalhar de acordo com as regras estabelecidas da ordem internacional. Essa foi a grande mensagem que o presidente Xi Jinping transmitiu na Suíça. E, por exemplo, os chineses realmente querem fortalecer a Organização Mundial do Comércio, que fica na Suíça, em Genebra. Então, o que eu faria, eu aconselharia, eu diria ao Ocidente que, infelizmente, o presidente Donald Trump e seus assessores estão, de certa forma, direta ou indiretamente, tentando minar a Organização Mundial do Comércio. Isso é um erro. Porque você quer um mundo no futuro onde a China siga as regras. Agora, para que a China siga as regras, você deve liderar pelo exemplo. Portanto, agora é o momento para os Estados Unidos, como disse Bill Clinton, liderarem pelo exemplo e mostrarem que apoiam regras multilaterais, porque se os Estados Unidos, como o número 1 do mundo hoje, apoiarem regras multilaterais, quando a China chegar como o próximo número 1, ela irá copiar o que a América faz. Temo que o Ocidente esteja prestes a perder essa oportunidade, porque o Ocidente se recusa a fazer ajustes estratégicos para um mundo completamente diferente. E é muito importante entender que estamos entrando em uma nova era da história mundial. E este é o século asiático. Você acha que o Ocidente está percebendo isso? Bem, é evidente que o Ocidente não se dá conta disso. E para dar apenas uma estatística simples que acredito que todos no Ocidente deveriam saber, é que do ano 1 ao ano 1820 para 1800, nos últimos 2000 anos, as duas maiores economias do mundo sempre foram as da China e da Índia. Só nos últimos 200 anos que a Europa despontou e a América do Norte também. Mas os últimos 200 anos da história mundial foram uma grande aberração histórica. Agora, todas as aberrações chegam a um fim natural, então é perfeitamente natural ver o retorno da China, da Índia e do restante da Ásia. E agora é hora de a Europa e a América se ajustarem a essa nova realidade e elas podem se ajustar tranquilamente. Essa é a minha mensagem. Elas podem se ajustar tranquilamente, mas você acha que isso vai ser um processo tranquilo ou espera mais conflitos, especialmente quando se trata de comércio no futuro? Bem, eu suspeito que assim, embora eu fale sobre o Ocidente no livro, será mais fácil para a Europa se ajustar, porque a Europa já se ajustou psicologicamente ao fato de que não pode mais comandar o mundo. Agora, os Estados Unidos da América ainda não se ajustaram psicologicamente ao fato de que vão se tornar a segunda potência mundial, porque a América tem sido a número 1 por, você sabe, bem mais de 100 anos já. E assim os americanos se tornaram viciados em ser o número 1, e a ideia de que podem se tornar o número 2 é quase inconcebível para eles, mesmo que isso vá acontecer. Já em termos de paridade do poder de compra, só para ilustrar o quanto as coisas mudaram, em 1980, a participação dos Estados Unidos no PIB global em termos de paridade do poder de compra era 10 vezes maior que a da China. Mas então, em 2014, a China se tornou maior do que os Estados Unidos. E eu percebo uma resistência psicológica muito profunda, por parte dos americanos até mesmo em considerar a possibilidade de que possam se tornar o número 2. Então, o que vai acontecer com a psicologia deles?
Bem, eu acho que você verá muita resistência e de muitas maneiras já ficou claro que a ascensão da China causou muito desconforto nos Estados Unidos e mesmo que, como você sabe, o presidente Donald Trump seja uma figura divisiva e polarizadora, tudo o que ele diz, os democratas dizem não, mas quando ele ataca a China, os democratas dizem sim, estamos com você. Então ele está conseguindo A única questão em que Donald Trump recebe apoio bipartidário nos Estados Unidos é quando ele ataca ou critica a China. Então isso mostra que está se formando um consenso no corpo político americano para enfrentar a China. E eu acho que, de certa forma, isso é natural, mas na verdade seria melhor para os Estados Unidos serem reflexivos e estratégicos em relação a isso. E eu entrevistei, por exemplo, tive um almoço individual com o Dr. Henry Kissinger. Ele é o homem que abriu a China para os Estados Unidos e acho que ele também concorda que é importante para os Estados Unidos adotar uma visão estratégica de longo prazo ao lidar com a China, porque os chineses, como você sabe melhor do que eu, sempre têm uma visão estratégica de longo prazo sobre essas questões. As relações entre os EUA e a China vão se tornar cada vez mais difíceis nos próximos 10 anos, a menos que eles leiam meu próximo livro. E depois de 10 anos, você acha que elas vão melhorar? Isso, após 10 anos, é cedo para dizer. Dá para ver que vai começar, vai piorar. Então é uma questão de saber se ambos os lados terão sabedoria suficiente para aprender a conviver um com o outro. Então, nesses próximos 10 anos, você espera mais guerras comerciais ou acha que pode haver uma guerra entre EU e China? Escalada de um conflito? A boa notícia é que não haverá guerra entre Estados Unidos e China, pois se duas potências nucleares entrarem em conflito, não haverá vencedores, mas sim 2 perdedores. Será o fim da humanidade. Ele vai... Portanto, não há dúvidas de que os Estados Unidos e a China entrarão em guerra militar, mas haverá guerras por procuração e pressão, especialmente sobre os pequenos estados. Portanto, pequenos estados como a Suíça e Singapura deveriam trabalhar juntos para dizer: ei, vocês podem ter suas desavenças, mas por favor não usem pequenos estados em suas disputas. Já vimos. Pequenos estados como representantes. Já vimos, por exemplo, a economia de Singapura desacelerar devido à guerra comercial entre os CEO e a China no 3º trimestre deste ano. O PIB tem apresentado desaceleração. Você espera um impacto muito maior das relações EU-China? Guerra comercial agora? Mas no geral, como você sabe, Singapura ainda está crescendo, tendo crescido mais de 3% em 2018, o que representa um índice de crescimento muito bom para um país com um PIB per capita muito alto. Singapura, naturalmente, é o país mais dependente do comércio exterior em todo o mundo. O nosso comércio total é 3,5 vezes o tamanho do nosso PIB, 3,5 vezes, então claramente seremos afetados se houver uma guerra comercial e obviamente somos contra qualquer tipo de guerra comercial. Mas sozinhos não podemos impedir isso, por isso é importante que nossos amigos na Europa trabalhem junto com os países asiáticos para preservar a Organização Mundial do Comércio. E a Organização Mundial do Comércio está sediada na Suíça e, portanto, o mundo também espera que a Suíça exerça um papel de liderança na defesa da Organização Mundial do Comércio. Em que medida você acredita que o futuro da Organização Mundial do Comércio está realmente em risco? Acho que a Organização Mundial do Comércio está enfrentando agora o momento mais perigoso de toda a sua história. Você acha que ela vai sobreviver? Espero que ela sobreviva. Estou razoavelmente confiante de que ela vai sobreviver, mas ela só vai sobreviver se as outras partes interessadas, especialmente a União Europeia, o Japão, a Índia, a ASEAN, a Associação das Nações do Sudeste Asiático, todos trabalharem juntos para proteger a Organização Mundial do Comércio, porque instituições multilaterais não sobrevivem sozinhas. Fui embaixador na ONU por mais de 10 anos, então sei que é realmente necessário continuar apoiando essas instituições o tempo todo se você quer que essa instituição multilateral sobreviva e prospere. Mas considerando todas as tensões e diferenças geopolíticas entre esses blocos e países, você acha que eles conseguirão se organizar e trabalhar juntos?
Em defesa da OMC e da organização? Acho que o caminho será árduo. As coisas vão subir, as coisas vão descer, as coisas vão subir, as coisas vão descer. Mas felizmente, como sempre digo, e isso está documentado no meu livro, O Ocidente Perdeu a Sua Elegância, os últimos 30 anos da história da humanidade foram os melhores anos de toda a história humana. Avançamos mais nos últimos 30 anos do que nos 3.000 anos anteriores em termos de eliminação da pobreza global, aumento da população da classe média mundial e assim por diante. Fizemos um progresso incrível graças ao OMC. A China vai bem porque nos últimos 30 anos construiu uma infraestrutura de nível mundial. Se quiser ver um aeroporto de terceiro mundo, vá ao aeroporto JFK em Nova York. Mas para ver um de primeiro mundo, vá aos aeroportos de Pequim ou Xangai. E o novo aeroporto de Pequim provavelmente será o maior do mundo. Exatamente. E agora que a China acumulou muita experiência em construção de infraestrutura, é bom para o mundo que a China esteja compartilhando isso com o restante do mundo. Agora, é claro que a China cometeu alguns erros, certo? Por exemplo, no Sri Lanka pode ter sido um erro construir um porto grande demais para o país, mas acredito que a China pode aprender com seus erros. Além disso, a iniciativa Cinturão e Rota está desencadeando uma grande armadilha da dívida em países pobres, por exemplo, na África. Acho que os chineses aprendem rápido o bastante. Bem, eu particularmente estou um pouco cético em relação à história da armadilha da dívida, porque acho que precisamos obter os dados antes de emitir um julgamento sobre isso. Mas certamente acho importante entender que no passado, quando só se podia contar com o Banco Mundial, e você sabe, Joe Stiglitz, o ganhador do Prêmio Nobel, conta uma história de que certa vez, quando a Etiópia pagou antecipadamente um empréstimo a um banco americano, o banco americano ficou irritado e ligou para o Departamento de Estado, e o Departamento de Estado mandou o Banco Mundial cortar os empréstimos para a Etiópia, então a Etiópia sofreu. Então, a questão é que é bom ter o Banco Mundial, o FMI, as instituições chinesas, todos competindo para promover o desenvolvimento. Isso é bom para o mundo. É melhor para o mundo ter mais opções. E assim, por exemplo, se as condições dos empréstimos chineses forem muito altas, as pessoas podem recorrer ao Banco Mundial. Agora você tem uma escolha e é bom para a China oferecer opções ao mundo. A China definitivamente vai abalar o mundo. Quero dizer, sabe, vamos lá. Estamos em uma sala pequena e se houver um elefante deitado ao nosso lado, e se o elefante acordar, você vai dizer, sabe, o elefante acordou. Mas a boa notícia que eu tenho é que a China vai abalar o mundo de forma suave. E o motivo pelo qual a China vai abalar o mundo suavemente é porque a única coisa que os chineses valorizam mais do que qualquer outra após 3.000 anos de história é preservar. Eles preferem ter ordem e estabilidade, porque a única coisa que os chineses mais temem é o caos. Você conhece o chinês, a palavra chinesa Luan, medo do caos. Então, os chineses, surpreendentemente, querem apoiar as instituições multilaterais. E como você sabe, o presidente Xi Jinping foi à Suíça em janeiro de 2017 e fez 2 discursos brilhantes na Suíça, um em Davos e outro em Genebra. E se eu fosse à Suíça, enviaria os discursos do presidente Xi Jinping para todos os líderes do mundo.